Primeiramente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse evento que foi feito com muito carinho, pensando nesse novo momento que estamos vivendo, principalmente no CCT. É um pedido de vocês trazer novidades, temas frescos para o nosso curso. E eu gostaria agora de chamar a professora Leila para fazer a abertura desse evento e esses pequenos eventos que serão cada vez mais frequentes no nosso curso. Bom, obrigada, professora Mariana. Boa noite a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui hoje, né? Assim, celebrando esse momento do nosso curso. Eu quero agradecer em especial e cumprimentar aqui a Silmara, que gentilmente aceitou, né, vir falar aqui com os nossos alunos, com os nossos convidados. Hoje a gente tem aqui no nosso, aqui essa noite a gente tem tanto os nossos alunos como alguns convidados externos, então sejam todos muito bem-vindos. Meus colegas professores também que estão aqui, sejam muito bem-vindos. É uma noite muito especial mesmo, né? Porque justamente, né, é uma noite que representa aí esse dinamismo que o nosso curso está vivendo, né? E essa retomada mesmo das atividades, mesmo aqui agora de forma remota, né? E eu tenho certeza que esse momento é essencial e que essa temática é essencial para a gente seguir, né? Para a gente pensar numa retomada em bases muito sustentáveis, né? Para a atividade empreendedora, para a economia brasileira e também para que a gente possa fazer essa reflexão como gestores, né? Que somos e que seremos. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? É uma alegria poder estar aqui mais uma vez essa noite. E eu não vou me alongar aqui, porque eu sei que não é a mim que vocês querem ouvir falar hoje, né? Nós queremos ouvir a Silmara. Então, eu devolvo a palavra para a professora Mariana. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. Bem, pessoal, por que a Silmara está aqui hoje conosco? A Silmara trabalha há um tempo no Sebrae e ela lida com a realidade dos pequenos e médios empreendedores. Então, quem vai falar com vocês é a mestre Silmara Regina de Souza. Ela é mestre em administração pela Unimep, especialista em marketing, comunicação e gestão de negócios. Atua há mais de 7 anos só no Sebrae São Paulo e tem experiência em mais de uma década, experiência muito sólida na área de marketing, sempre auxiliando pequenas e médias empresas a prosperarem, que tem tudo a ver com o nosso curso, né? Então, eu passo a palavra à Silmara e eu agradeço também a professora Leila, sem ela esse evento não seria possível, a Larissa, que sempre nos dá o suporte, com as demandas de secretaria. Daqui a pouco, depois da minha fala, eu tenho um recado para vocês, que a Larissa me pediu para passar. Agradecer também a professora Marineide e a professora Raquel, que são as minhas parceiras nos eventos do curso de administração, com um olhar para o futuro do nosso curso. Também gostaria de agradecer os meus colegas professores, e o recado que a Larissa pediu para eu dar para vocês é que no final da palestra eu vou deixar um link disponível aqui no chat para vocês responderem, avaliarem o que vocês acharam do assunto. E também esse link, ele vai contar a hora complementar. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu sei que o conhecimento é muito importante, mas a gente precisa fazer esse registro na secretaria. Perfeito? E aí, depois que a Silmara acabar a fala dela, a gente abre para perguntas. Diga, professora Leila, Desculpa interromper. Eu falei, esqueci do essencial, né? Queria muito agradecer a você, a professora Marineide e a professora Raquel, que são as pessoas que possibilitaram, né, que articularam esse evento, hoje que ajudaram a organizar esse evento tão importante. Então, eu quero agradecer a vocês por essa parceria. Eu esqueci de fazer isso na minha fala, eu tive que roubar um pedaço da sua. Desculpa, devolvo a palavra. Sem problemas. Sem problemas. Então, eu passo a palavra agora para a Silmara, que eu acho que é ela que vocês querem escutar, né? Muito obrigada, pessoal. E nos vemos aí no final para responder a pergunta, para vocês tirarem dúvidas e também responderem o link que a Larissa preparou com tanto carinho para a gente. Bom, então é comigo, né? Agora. Bom, boa noite a todos, pessoal.
Primeiro já vou começar agradecendo o convite. Aliás, é um convite muito especial, então não tem como não agradecer. As professoras aí, Leila, Marineide, em especial Mariana, né? Que além de colegas aí de alguns trabalhos, nós temos uma amizade, então começamos essa amizade lá no mestrado, como ela contou. Então é sempre um prazer participar aí das ações que ela está envolvida. Pessoal, deixa eu só tirar uma dúvida. Eles podem participar no chat, Mari? Sim, podem ir participando no chat, viu, Tá. pessoal? Podem sim. Aí, ó, o Igor já respondeu por mim. Sim, sim, sim. Ótimo, ótimo. Porque Gosta sim. o online ele é muito prático, né? Mas como a gente não está vendo a carinha das pessoas, então o chat dá uma amenizada na questão da interação. Então, de vez em quando eu vou perguntando algumas coisas para vocês, se vocês puderem participar. Pode ser que eu não consiga acompanhar todo o chat, mas vou estar olhando, dando uma olhadinha aqui de vez em quando. Eu acho que todos me ouvem e me veem bem, né? E todos veem a minha apresentação. Acho que está tudo ok em relação a isso, né? Eu vou passar aqui o slide, pessoal, para a gente entrar definitivamente no assunto. Opa, pulei um aqui, mas esse slide de apresentação, a Mariana já me apresentou, já falou um pouquinho de mim, né? Então, só reforçando, eu sou a Silmara, sou consultora especialista de marketing, atualmente trabalho no Sebrae, na regional de Piracicaba. Então, eu atendo eu atendo a cidade de Piracicaba e a região de Piracicaba. E moro aqui em Piracicaba já há uns 7 anos, mais ou menos, tá? Então, só um breve reforço aí do que a Mari já falou. Bom, vamos lá, vamos entrar definitivamente no conteúdo, né? Pessoal, a ideia desse bate-papo nosso é trazer para vocês algumas reflexões, tá? Eu trouxe alguns pontos importantes em relação ao comportamento do consumidor, no início da pandemia, durante a pandemia, e nós vamos tentar fazer algumas reflexões no pós-pandemia. Não dá para dizer que a gente vai que a gente vai bater o martelo, né, no que vai ser no pós, porque ninguém tem essa resposta. Mas a ideia é trazer um apanhado do que está sendo falado, do que está sendo mostrado, do que está sendo estudado, do que eu tenho visto no mercado, junto aos meus clientes, aos empresários, e trazer isso para vocês, trazer esse apanhado para vocês, tá? Então, num primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho desse comportamento de consumo e esse novo normal, né, que é um dos termos mais usados aí durante esses últimos 6 meses. E no final, eu vou trazer para vocês um pouquinho um assunto mais específico de MPS, micro e pequenas empresas, empreendedorismo, e como as micro e pequenas empresas estão lidando com tudo isso, né? A gente sabe que o empreendedorismo brasileiro ele é muito forte, mas como eu trato, como eu lido numa situação de pandemia, sendo que uma pequena empresa não tem o mesmo caixa de uma multinacional, não tem a mesma estrutura de uma multinacional, não tem a mesma equipe de uma multinacional, né? Qual é o olhar para a pequena empresa? Ela não tem o caixa, não tem a estrutura, não tem a mesma equipe de uma multinacional, mas ela gera muito emprego, ela gera muita renda, ela gera muita movimentação econômica. Aliás, a maior parte da movimentação econômica no nosso país é gerada pela micro e pequena empresa, e a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente, tá? Pessoal, antes de eu avançar no conteúdo, agora é a hora do chat, da participação. Alguém aqui já empreende? Alguém já vende alguma coisa? Ou tem um negócio, ou trabalha num negócio da família, ou a família tem um negócio. Se vocês puderem colocar para mim no chat, só para eu entender um pouquinho, eu agradeço, tá? Se alguém já empreendeu,
ou já empreende, se você vende qualquer coisa. Eu vendo, sei lá, livro usado pela internet. Legal. Ou eu vendo doce, eu já empreendi, eu já tive um negócio, eu trabalho no negócio da minha família, alguma coisa nesse sentido, tá? A Mari já colocou ali. Enquanto vocês vão colocando no chat para mim, eu vou passando o conteúdo aqui, depois eu volto no chat, tá? Pessoal, essa expressão novo normal é uma expressão que eu sempre reflito bastante, embora ela seja muito usada. O que é esse novo normal? Se a gente parar para pensar, o novo normal ele tem alguns hábitos, né, que a gente adotou nesse período e que são bem diferentes do que a gente estava vivendo até o mês de março. Como, por exemplo, o uso da máscara, como, por exemplo, né, o uso do álcool gel. Ninguém usava álcool gel antes, né? A gente passou a usar frequentemente agora. Porém, existem outros processos que aconteceram, na verdade, não aconteceram na pandemia, mas eles foram acelerados, eles foram evidenciados pela pandemia. Uma coisa que eu falo muito, pessoal, hoje nos meus cursos, nas minhas palestras, transformação digital. Transformação digital, que também foi um dos itens, uma das expressões mais faladas aqui durante esses 6 meses. A transformação digital não veio com a pandemia, não foi a pandemia que trouxe a transformação digital. Ela só acelerou um processo que já vinha acontecendo há muito tempo. Quando eu trago esse processo para o universo da micro e pequena empresa, muitos empresários precisaram realmente acelerar isso, porque eles não estavam imbuídos numa estratégia digital, eles não estavam envolvidos para desenvolver uma cultura digital, mas eles se viram obrigados a fazer isso. Então, na verdade, teve muitos processos que não surgiram na pandemia, mas eles foram evidenciados. Nós trabalhamos aqui no Sebrae, no começo do ano e ano passado, com um grupo de advogados, num projeto chamado Advogado Empreendedor. No meio jurídico, a transformação digital já vinha acontecendo há muito tempo, né? Mas muitos não olhavam ainda para isso, e não só questão de rede social, de canal de comunicação, mas também de ferramentas que possam facilitar a vida do cliente e do próprio advogado, do próprio profissional. Então, existem muitos processos que eles apenas foram evidenciados com a pandemia. O mercado, ele vai mudando de acordo com o momento, e o cliente vai mudando também. Quando a gente fala de comportamento de consumo, a gente está falando de como o cliente, de quais os fatores que o cliente usa, né, o que o cliente leva em consideração para o processo decisório de compra, né? É como ele consome, é o que influencia no que ele vai comprar, no sim ou no não dele. E isso vai mudando de acordo com o tempo, de acordo com as mudanças nos nossos valores, nas nossas crenças, nas nossas atitudes, e também conforme o mundo vai mudando. Então, a pandemia chegou, né? A pandemia veio vírus, veio quarentena, veio um monte de coisa, nós fomos nos adaptando, e cada momento foi um momento diferente. O início da pandemia foi uma coisa, o meio da pandemia foi outra, e agora não vou falar fim, né? Porque o fim, eu acho que ainda está um pouco longe, mas esse processo de retomada, a gente fala muito de retomada em relação ao comércio, ainda, né, tá meio incerto, mas foi um outro momento também, é um outro comportamento de consumo. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Eu trabalho em uma loja especializada em venda de acessórios no Mercado Livre, já vendi coisas pelo Insta, ótimo. O Francisco também já empreendeu, Gislaine também, e a Mari que já tinha respondido. Legal. Ninguém mais empreendeu, pessoal? Não?
Bom, vamos lá. O que aconteceu no começo da pandemia? A gente teve uma mudança muito brusca no comportamento das pessoas, em especial nas buscas pela internet e também, claro, né, gente, no consumo. Esse gráfico ele traz um pouquinho lá do começo da pandemia. O que aconteceu? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí todos os segmentos que cresceram ou que tiveram queda, mas a gente teve um crescimento absurdo do ensino à distância. Vocês lembram que no comecinho, várias universidades, instituições ligadas à educação liberaram cursos online gratuitos para as pessoas? Lembram disso? Estava rolando assim no WhatsApp, na internet, várias listas de cursos que as instituições estavam disponibilizando. Porque as pessoas achavam que ia ficar em casa, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar para estudar, né? E na verdade depois não foi muito isso, né? Que a gente foi entender o que era a quarentena depois, né? No decorrer do processo. Entretenimento online, então jogos, games, ferramentas para trabalho remoto. Veio toda aquela história do home office, né? A gente, bom, vamos trabalhar em casa e agora? O que eu preciso? Eu preciso de um notebook, eu preciso de um plano melhor de internet, eu preciso de uma cadeira ergonômica, né? De móveis ergonômicos que facilitem o processo de trabalho. A questão da nutrição e da saúde, né? A alimentação. Será que eu vou me alimentar melhor agora na pandemia? E é engraçado porque nós tivemos os dois comportamentos, né, em relação à alimentação. Nós tivemos, de um lado, um grupo de pessoas que abusou, né, da alimentação e comeu mais, e é natural, porque a ansiedade foi um sentimento muito presente na quarentena. E muitas pessoas acabaram colocando essa ansiedade na própria comida. De um outro lado, um outro grupo de pessoas, um outro segmento, quis cuidar da alimentação, né? Bom, é um momento que eu tenho para me alimentar melhor, como muito na rua e tal, etc. Então, isso também teve uma demanda em busca, e uma demanda alta de busca, né? E outros segmentos que também foram subindo conforme o comecinho da pandemia ia se estabelecendo. Tem aqui um item do lado dos segmentos em alta, né? Que é o de produtos de limpeza. Eu tenho um cliente que ele tem uma fábrica de rodo, vassoura e demais produtos de limpeza aqui em Americana, fica aqui pertinho. E mais ou menos uns 30 dias depois que começou a quarentena, eu liguei para ele, eu falei, fulano, e aí, como é que estão as coisas? Vamos marcar um horário, vamos conversar, tá? Ele falou, Silmara, eu não consigo. Eu tô correndo demais, porque eu nunca vendi tanto na minha vida. Para o segmento dele, a pandemia só estimulou o aumento na demanda. Paralelamente a isso, nós tivemos outros segmentos que tiveram uma queda terrível, gente, né? Em busca, em consumo, eletrodoméstico, produto de beleza, maquiagem, as pessoas não estavam usando maquiagem, né? Não estavam saindo de casa. Roupa, sapato e acessório também foi um segmento que foi um dos mais atingidos. Fora a questão de eventos, né, gente? Eventos, tudo que tem aglomeração, bar, restaurante, enfim. Mas o segmento de vestuário, o segmento de moda também foi extremamente atingido. Por quê? Bom, ninguém está saindo de casa, nós vamos comprar roupa para quê? Né? Vamos comprar sapato para quê? Por um outro lado, olha que interessante. Eu tenho um cliente que é uma confecção, eles têm confecção própria e tem 5 lojas de pijama e lingerie. Há uns 2 anos atrás, nós começamos um processo de reestruturação do e-commerce deles. Eles tinham um e-commerce, mas não funcionava muito legal. E aí nós começamos, tal, e eles lançaram o e-commerce deles no final do ano passado, no finalzinho mesmo de 2019, lá para dezembro. E aí veio a pandemia.
em março e abril mais ou menos, maio, o e-commerce deles deu um salto. Eles começaram a vender pijama, vender pijama, vender pijama, vender pijama. Porque tinha toda aquela coisa de ficar em casa e eu quero, né, estar mais confortável e eu tô arrumada na parte de cima, mas embaixo eu tô de pijama e as pessoas começaram a comprar pijamas, tá? Então, no começo da pandemia, que a gente teve todo aquele, né? Mas o que está acontecendo? Pandemia, né? Vírus, coronavírus. Então, a gente teve um boom muito grande em alguns segmentos e uma queda muito grande em outros segmentos. Bom, viagem, turismo, academia de ginástica, nem vou comentar, porque, né, a gente sabe usar uma frase, uma palavra que vocês conhecem, né? A gente sabe a sofrência que está sendo ainda para esses segmentos. Porém, segmento de beleza, roupa, acessório, cabeleireiro, principalmente, são segmentos que tendem a voltar e a maioria deles já está engrenando aos poucos, mas não engrenou tudo, tá, gente? Ainda estão retomando. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram aqui. A Mari que está falando. Acho que sou a única que acaba com a cola de cílios na pandemia. Não vi muita gente comprando artefatos de maquiagem, não, viu, Mari? Ainda, pessoal, no começo da pandemia, nós tivemos aí um boom, né, também, em relação a buscas, né, em relação a determinados tipos de buscas na internet. E olha que interessante, conforme o nosso, né, comportamento vai mudando, aquilo que a gente procura na internet também vai mudando, né? Lógico, a gente passa, a gente leva o hábito aqui de fora para a internet. A gente leva o hábito que a gente tem aqui fora da telinha do computador, do celular, e a gente leva para a internet. Então, olha que interessante, gente, missa no YouTube. Né? Como as igrejas estavam fechadas, né? Igreja católica, igreja evangélica, enfim, independente da denominação, as igrejas estavam fechadas. Então, como é que eu vou para a igreja? Eu vou ter que assistir online. Eu vou ter que ver o culto online, eu vou ter que assistir a missa online. Então, as pessoas passaram a procurar coisas, né, na internet que elas não procuravam. Mudou o horário nobre, o tempo de uso da internet mudou. Claramente, a gente passou muito mais tempo na internet, aquela guerra de audiência nas redes sociais, e live, a audiência super dividida, né? Não é só que as redes sociais não estavam entregando conteúdo, mas a audiência estava dividida, porque estava todo mundo na rede social. Então, nesse comecinho, né, nos 2 primeiros meses, a gente teve um comportamento muito diferente do que a gente tinha, né, em fevereiro, por exemplo. Então, mudou muito a forma como a gente estava procurando as coisas no Google. Mudou tanto que o próprio Google lançou um estudo, e a fonte desse slide é do próprio Google. Eles lançaram um estudo para trazer para a gente, né, para trazer para o usuário, um pouquinho do que estava acontecendo isso dividido em estágios de uma pirâmide, como se fosse a pirâmide de Maslow, né? E eles colocaram exatamente, eu achei fantástico esse estudo, porque eles trouxeram realmente algumas questões que poderiam ser encaixadas na base da pirâmide e outras no topo da pirâmide. Então, na base, por exemplo, né, aquilo que é prioritário, né, as necessidades básicas. Então, no começo da crise, no começo da pandemia, a gente precisava apertar o cinto.
A gente precisava de informação. Informação era uma necessidade básica, estava na base da pirâmide, porque a gente não tinha ideia do que estava acontecendo. E todo o consumo de informação era, e tanto, né, gente, que foi um excesso de informação eu, 15 dias depois, eu parei de consumir informação porque eu não estava conseguindo digerir, eu não estava conseguindo assimilar as informações. Mas na base da pirâmide tinha essa questão de como é que eu vou apertar o cinto, como é que eu vou gerenciar a informação que está chegando para mim, como é que eu vou usar o meu tempo. Puxa, mas peraí, eu vou ter que ficar em casa, tá tudo fechado. Eu vou trabalhar em casa? Não vou trabalhar. A empresa vai me dar, sei lá, a suspensão do contrato. O que eu vou fazer? Então eu tenho que gerenciar o meu tempo de outra forma e preciso fazer dinheiro. Já no meio da pirâmide, a gente estava com alguns sentimentos um pouco diferentes do que a gente costuma ter, né? Era uma coisa de ansiedade mesmo. Como é que eu reduzo a minha ansiedade? Né? Como é que eu trabalho a ansiedade que eu tenho em relação a tudo isso? Vou até mudar o slide aqui, pessoal, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Como é que eu reduzo essa ansiedade? E aí, no meio da pirâmide, a gente começou a entender a importância do bem-estar, dos produtos e serviços relacionados ao bem-estar, o valor da terapia. E eu acho engraçado que eles colocaram no meio da pirâmide, nesse estudo do Google, a nostalgia. A gente começou a sentir saudade de um monte de coisa, a lembrar da família, dos tempos de família, dos tempos que a gente se reunia para fazer isso, que ia fazer aquilo. Não tem o meme, gente, né, do Dr. Drauzio lá? Saudade de um bar, né, minha filha? Isso aí rolou demais na pandemia, né? Então a gente começou a perceber valores emocionais que nós não tínhamos antes. E no topo da pirâmide, olha que engraçado, como é que isso muda a minha vida? Como é que tudo isso que eu estou vivendo vai transformar a minha vida? Então eu comecei a dar um pouco mais de valor para questões de motivação, para esperança. Poxa, será que esse negócio vai acabar? Quando que vai acabar isso? Então, é interessante que a gente teve um comportamento novo em relação à pandemia. E isso tudo no começo. Isso tudo ali no primeiro mês. Até o segundo mês, mais ou menos, tá? E é engraçado porque nós não paramos para pensar no nosso comportamento enquanto consumidor, enquanto cliente, em momentos assim de crise. A gente não para pensar, nossa, mas o que eu mudei na minha vida? E eu olhando para trás, agora estou falando de mim, gente, eu olhando para trás, eu mudei várias coisas no meu comportamento de consumo. Eu acrescentei algumas coisas e retirei outras. E a gente foi entendendo que algumas coisas eram úteis e eram boas e eram relevantes e outras não. Que a gente ia manter só mesmo durante a quarentena e depois a gente ia voltar ao normal. As atividades iniciadas desde o início do Covid. Essa pesquisa aqui, ela é bem do comecinho, tá? Da pandemia. Jogos online, eu brinco, eu falo, nossa, quem que não baixou o TikTok, né, na pandemia? Eu baixei, mas depois também acabei nem usando e tirei do meu celular, mas muita gente baixou. Então, muita coisa a gente começou a fazer durante e por causa da pandemia. Gente, videoconferência. No meu trabalho, a gente sempre usou videochamada, mas não com cliente. Era muito difícil a gente fazer uma consultoria online. Nós sempre optamos pelo presencial. O cliente sempre preferiu o presencial e a gente sempre preferiu o presencial. E aí, de repente, nós entramos num momento em que
todas as consultorias e todos os atendimentos obrigatoriamente viraram online. E aí nós descobrimos as ferramentas, né? É o Whereby, é o Teams, é o Zoom, é o Reunião Fácil, é Google Meet e por aí vai. Então nós descobrimos um mundo que realmente nós não estávamos muito habituados, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tudo certo? Deixa eu ver o que vocês estão colocando no chat. A Mari, saudades do Maslow. Tá. Esse print aqui também é do comecinho da pandemia. Então, eu ainda estou lá no início da pandemia. A gente está falando sobre comportamento, mas lá, um pouco mais no início da pandemia, tá? Olha que interessante. Quer dizer, eu estou numa crise, eu estou em casa, o que eu vou procurar fazer da minha vida? Como que eu vou cortar o meu próprio cabelo? Como que eu vou fazer pão com fermento? Quem não fez pão durante a pandemia, além de mim, levanta a mão. Eu não fiz, mas muita gente fez. Como fazer exercício em casa? Gente, o pessoal que é rato de academia, igual eu sou, o pessoal que gosta de frequentar, ficou maluco. Bom, mas peraí, como é que eu vou fazer? E olha só, eu acabei comprando acessórios. Eu comprei anilha, eu comprei elástico, eu comprei peso, eu comprei halter, eu comprei tudo para fazer em casa. Como fazer cerveja em casa? Delivery de papel higiênico. Gente, os primeiros momentos da pandemia, da crise, foi um desespero, porque as pessoas acharam que todos os itens básicos de consumo iam acabar. Então, as pessoas estavam estocando papel higiênico, estocando arroz, estocando feijão, estocando comida. Quem tem filho começou a procurar como é que eu mantenho o meu filho ocupado, como manter as crianças ocupadas. Porque as crianças passam tempo na escola, os pais passam tempo trabalhando. O que eu vou fazer com os meus filhos? E agora? Eu tenho que acompanhar a online do meu filho. Vai ter uma crise. Vai ter... Gente, é minha cachorra, viu? Vocês não reparem, não. De vez em quando ela late. Claustrofobia, né? O que assistir na Netflix? Então, foram buscas, deixa eu até passar que tem mais um de buscas aqui, foram buscas que passaram a figurar ali nos trends, né, do Google. Assinatura de academia, olha, ó, assinatura de academia teve queda, yoga aumentou, né, o Zoom, delivery de vinho. Vou mostrar depois um slide para vocês sobre o consumo de vinho. Rolês no fim de semana teve queda, né? A roupa para encontro, date, mas peraí, né? Não tem encontro, não estou encontrando ninguém, não estou conhecendo ninguém. Então, nós tivemos quedas também e tivemos buscas mais elevadas, né? Índices mais elevados de determinadas buscas. Por quê? Porque nós estávamos vivendo um momento único. Nós nunca passamos por uma pandemia. Nós nunca passamos por uma crise de coronavírus. Então, isso trouxe muita incerteza, muita mudança e um novo comportamento que a gente não imaginou que a gente ia ter, de sair só para o mercado, de sair só para a farmácia, fora aqueles que precisavam realmente trabalhar, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de tendências gerais, tá? Essas tendências gerais, pessoal, elas vêm também... pessoal, só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui. Eu estranhei agora, falei, nossa, acho que eu tô com o slide errado. Não, mas tá certo, tomei um susto agora. Vamos falar um pouquinho de tendências gerais, tá? Bom, aí durante a pandemia, a gente viu algumas outras mudanças também.
Durante a pandemia, nós tivemos um aumento no consumo de álcool, no consumo de vinho. Nós tivemos um aumento no consumo de produtos eróticos. Depois eu vou mostrar os slides para vocês, tá? E nós tivemos um aumento absurdo no consumo online. Claro, né? A gente não podia mais ir fisicamente aos lugares, então a gente passou a comprar tudo por internet, tá? Durante a pandemia, a gente começou a enxergar algumas tendências, né? A tendência, eu falo que a tendência é para a gente ajudar a ter um olhar diferente, porque não dá para a gente dizer, ó, vai ser isso daqui, é uma tendência, ela vai influenciar. Ela não, de repente, ela não vai ser aquela verdade absoluta que a gente está esperando, mas certamente a gente tem que olhar para a tendência com um carinho melhor. E foi isso que muitos dos meus clientes não fizeram, porque eles não olharam as tendências, né? Lá atrás, quando a gente está falando de digitação, de digitalização, de transformação digital, de internet, eles não estavam olhando isso. E aí, quando veio a crise, eles não conseguiram se adaptar. Alguns conseguiram se adaptar um pouco mais rápido, outros não, tá? Bom, encasulamento, pessoal, que é o ficar dentro de casa, o que Popcorn já tinha feito lá na década de 90 no relatório de Popcorn. Então, a gente dentro de casa, né? As pessoas dando mais valor à sua morada. E aí entra uma série de outras ramificações em respeito ao encasulamento, né? O valor da casa como um ambiente não só de trabalho, mas um ambiente realmente familiar que fortaleça as conexões familiares, a casa como um elemento rodeado de ambientação, né, de decoração, o valor que a gente passou a dar para decoração, para os móveis, coisas que não incomodavam a gente antes e passaram a incomodar porque a gente estava mais tempo em casa. Tecnologia, mais informação, conexões familiares e sociais foram reforçadas, novos modelos de negócio, né? Muitos modelos voltados para a economia compartilhada e muitos negócios acabaram fazendo uma revisão do seu modelo. Novos hubs globais, então muitas empresas começaram não, né? Mas fortaleceram, reforçaram a ideia de ter espaços de estímulo à inovação. A valorização do local, o tal do compre do pequeno, né? Compre do produtor local, compre do seu bairro, né? A micro e pequena empresa precisa de você. Então a gente começou a dar um valor maior para aquilo que estava mais perto da gente. Pulverização de canais, então a gente não estava comprando de um lugar só. Isso foi uma coisa que nós trabalhamos muito com os micro e pequenos empresários durante a pandemia. Muitos dos meus clientes, pessoal, eram dependentes de um produto ou de um canal de vendas, ou dos dois. Muitos não atendiam ainda pelo WhatsApp, muitos não vendiam, não faziam delivery, não tinham venda à distância. Não digo nem ter e-commerce, porque o e-commerce é uma boa estratégia, mas às vezes ele não é para todo mundo. Mas muitos dos meus clientes não tinham venda à distância. E eles foram obrigados a se colocar nessa posição, a trabalhar com essa estratégia de ampliar os seus canais de venda, porque senão eles não iam chegar até o cliente. A desvalorização das metrópoles, então muita gente que trabalhava nos grandes centros acabou voltando para as suas cidades, porque elas ficaram 6 meses e muitos ainda estão em home office. A reconfiguração do ponto de venda, o ponto de venda físico, nunca mais vai ser o mesmo. Só que isso também não veio com a pandemia. Isso já existia, a pandemia acelerou. Nós estamos falando de remodelagem das lojas físicas, do ponto de venda físico, faz 5 anos. Nós estamos falando de mudanças no PDV, de experiência do cliente, faz 5 anos. O cliente que quer ponto de venda físico, ele quer a experiência do contato. E você tem que gerar essa experiência do contato.
criar espaços onde ele se sinta à vontade, onde ele tenha outras experiências e o consumo do produto esteja no contexto, não vai ser o principal. E a economia do pouco contato, que é justamente essa questão de você comprar por outros canais que não sejam os canais físicos, tá? Algumas tendências de consumo. Bom, a valorização das conexões familiares e sociais, tá? O homework, que são produtos voltados realmente para quem está em casa. Eu tenho alguns clientes trabalham com loja que investiram muito em moda homework, que é aquela moda, aquele estilo mais confortável, aquela roupa que parece pijama, mas não é pijama. Né? Aquele tecido que tem um caimento diferente, aquele tecido que é mais confortável e que você pode ficar em casa trabalhando com ele, mas sem ter a questão do pijama mesmo, tá? Novos valores. Então, quando eu falo de família, quando eu falo de relacionamento com o filho, passando mais tempo com o marido, passando mais tempo com o filho em casa, eu estou olhando outros valores, eu estou olhando outras crenças minhas. E isso está mudando. Consumo de produto digital, então infoproduto é um negócio que cresceu demais na pandemia e muito provavelmente, pelo que a gente está vendo, vai continuar crescendo, tá? Menos compras impulsivas, então a gente passou a pesquisar um pouquinho mais, não tinha, porque como a gente estava lá naquela base da pirâmide, né, apertando os cintos e tentando organizar a nossa vida, a gente parou um pouco para pensar, eu preciso disso, né? Isso realmente vai fazer diferença para mim? A infidelidade aqui no sentido de infidelidade à marca, a gente começou a experimentar coisas novas, mas isso também não veio com a pandemia. Isso já vinha faz tempo. Eu converso muito com os meus clientes, eu falo que não tem mais fidelidade, existe regularidade. Mas você comprar apenas de uma marca só é um movimento que já não é mais tão forte. Serviços de convivência. Eu tenho uma cliente, pessoal, que ela é chefe de cozinha. Ela trabalha com eventos e dinâmicas que colocam a comida no centro. Então, ela leva isso para a empresa. Então, ao invés de você fazer aquela dinâmica tradicional que a gente conhece, né, num treinamento de funcionários, ela faz uma dinâmica onde a comida é o elemento principal e as pessoas, os funcionários, aprendem com a comida. Tipo um Masterchef na empresa, tá? Então, essa valorização de serviços de convivência vai vir forte também, tá? Novos modelos de negócio. Eu tenho aqui o caso de um restaurante lá em São Paulo, não sei se vocês acompanharam, se vocês viram, mas eles mudaram totalmente e eles anunciaram isso no Instagram. Então, eles resolveram fechar e iam operar só no delivery. Eles iam, a parte física ia ser só um showroom e ia funcionar, eles iam atender pessoas, mas assim, com hora marcada, com agenda. Eles não iam mais funcionar da forma que eles estavam funcionando, como era um restaurante tradicional, um modelo tradicional de negócio. Isso é muito importante para o empreendedorismo, né? Será que os modelos de negócio tradicionais, eles são os mais adequados agora? Eles são os mais aceitos pelo mercado? Eles são os mais inovadores? A OpenTable não sei se vocês conhecem também, mas é um aplicativo que trabalhava com reserva de mesa nos Estados Unidos, se eu não estou enganada, viu, gente? Só que como eles, né, pararam não tinha mais restaurante, não tinha nada mais para reservar,
eles começaram a indicar para os usuários os horários de menor movimento nos supermercados, o que fatalmente ajudava a diminuir as filas, né, as aglomerações. Então, eles mudaram um pouquinho também a forma, o modelo de negócio deles, tá? Eu estou vendo que vocês estão escrevendo no chat aqui, mas eu não tô acompanhando, eu já volto aqui no chat, tá? É importante vocês entenderem a viabilidade do negócio para quem vai empreender, tá? Pessoal, deixa eu só... Queria pedir 2 minutinhos. Deixa eu voltar aqui no slide. Eu vou só trocar a apresentação aqui, Mari, que tem uns slides interessantes que eu separei para o pessoal. E eu quero colocar a outra apresentação, pode ser? Perfeito, tudo bem. Enquanto isso, vocês continuem participando aí no chat, eu já vou ver as respostas. Só para você ter uma ideia, Silmara, foi perguntado o que o pessoal mais anda consumindo na pandemia. Então, o pessoal falou skincare, coisas para casa, makes, teve gente que comprou make, no caso da Juliana. A Eduarda comprou uma cama melhor. O João comprou melhor, notebook. Né? Douglas arrasou no iFood, nos cupons de desconto do iFood. Nossa, o iFood bombou. Dos meus clientes de alimentação fora do lar, que não... Opa, peraí, pessoal. Só deu uma travadinha aqui. Uhum. Peraí. A Rafa falou que ela comprou muito livro e muitas roupas. Muitas na promoção. Roupas, aí é oportunidade, né? É oportunidade de compra, né? E a Kátia, muitos livro e bicicleta. Estou com inveja que eu quero comprar uma bicicleta na Black Friday. E tem uma aluna do segundo semestre, a Débora, que está aqui com a gente hoje, ela tem uma loja de pijama. Foi uma oportunidade que ela mesma fabrica os pijamas lindos, maravilhosos. Assim, tem um conceito super legal. E os modelos... Aí ela tá falando assim... E os modelos são as consumidoras, as alunas, a gente. Nossa, muito lindo. Legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Pessoal, agora eu consegui aqui o slide que eu tinha falado para vocês, durante a pandemia. Ao notebook, né? Cama melhor, skincare. Vi no novo programa do chefe Jaquim que o Bolinha, restaurante que vende feijão topíssimo, segurou as contas com delivery. Não tinha antes. Então, eu tenho muitos clientes do segmento de alimentação fora do lar, que são os bares, restaurantes, padarias, etc. e tal, pizzarias, sorveterias. E muitos deles não estavam no iFood ou nos aplicativos aí de alimentação e foi um desespero para entrar. Pediu mais iFood, é verdade, acho que todo mundo acabou pedindo mais, né? Não só no iFood, mas o delivery. E eu brinco, eu falo, meu cliente que já estava com delivery, né? Que já atuava com delivery, acabou saindo na frente, né? Ó, pessoal, voltando aqui, então, falando ainda durante a pandemia, consumo de álcool que cresceu na pandemia, então as pessoas passaram a consumir mais álcool, tá? 18% dos brasileiros estão bebendo mais desde o início da crise, então é aquela coisa do descontar, né? Em algum lugar, eu falei do descontar na comida e tem a bebida também, que tem toda aquela coisa do relaxamento, né? Ninguém não pode rir, viu, gente? Isso aqui é mercado, é um dos mercados mais movimentados e mais promissores do nosso país aqui, tá? Do varejo. Mercado de produtos eróticos. Então, nós tivemos um aumento de 50% na venda de vibradores, tá? E olha que interessante, produtos eróticos, muitos produtos eróticos, eles têm bastante valor agregado. Então, o preço final deles não é aquele preço baratinho.
é um preço um pouco mais intermediário. E ó, tem segmentos perdidos aí no país. Pandemia impulsionou a criação de 135 mil lojas no e-commerce. Isso aqui, pessoal, é uma consequência do comportamento das pessoas, tá? Que passaram a consumir mais online. Então, quem só tinha loja física passou a querer vender pela internet. Bom, pós-pandemia, vamos lá. Muitos hábitos de consumo devem permanecer depois da pandemia. Então, por exemplo, o que a gente falou dos hábitos online, né? O que a gente falou de prática de exercício em casa. Muitas pessoas descobriram que poderiam fazer exercício em casa e não vão precisar ir para academia. Meditação. Muita gente começou a meditar durante a pandemia e vai levar o hábito da meditação agora, na retomada também, no pós-pandemia. A minha terapeuta, gente, minha psicóloga, ela falou para mim que ela teve um aumento de 40% nos atendimentos terapêuticos online dela, em função da pandemia. Então, serviços de saúde, de bem-estar, terapêuticos também cresceram muito e tem a tendência de continuar aí no pós-pandemia, tá? E entre outros hábitos, tá, pessoal? E aí até vocês podem colocar no chat o que vocês acham que vai continuar no pós-pandemia como hábito, ou o que vocês adquiriram de hábito na pandemia e que vocês vão continuar aí praticando no pós-pandemia, tá? Podem colocar aí para mim no chat, daqui a pouquinho eu já volto. Bom, tendências a gente já falou um pouquinho, né? Também já mostrei o exemplo do Galetos e as tendências de consumo que a gente também já comentou, tá? Bom, agora a gente vai para a parte de micro e pequenas empresas e a gente já caminha do meio para o final, tá, gente? Só para a gente entender, só para a gente balizar aqui, o que é um pequeno negócio, tá? Um pequeno negócio, ele é definido pelo faturamento ou pelo número de empregados. Nós, que trabalhamos no Sebrae, a gente trabalha muito com o critério de faturamento, tá? Esse critério de faturamento, ele está previsto numa lei que a gente chama a gente chama não, né? A lei chama Lei Geral, tá? Também conhecida como o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa, de pequeno porte. Então, essa lei, ela regulamenta o tratamento favorecido para esse setor, tá? Conforme está disposto lá na Constituição Federal. Então, a gente tem basicamente 3 categorias de pequenas empresas. A gente tem o MEI, a ME ou a EPP. O MEI é um microempreendedor individual que pode ter um faturamento anual de até 81 mil por ano, tá? A ME é uma empresa de pequeno porte que pode faturar até 360 mil por ano. A EPP é uma empresa que é empresa de pequeno porte, pode faturar até 4 milhões e 800 mil por ano, tá? Existe ainda uma classificação por porte de funcionários. A gente usa mais a classificação por faturamento mesmo, tá? Então, aqui, gente, só para vocês entenderem o que é o universo do micro e do pequeno empresário. Empreendedor é uma coisa, empresário é outra, tá? Empreendedor é aquele que tem uma ideia, enxerga uma oportunidade de negócio e implementa essa ideia e ganha com essa oportunidade de negócio, tá? O empresário, ele é o detentor do CNPJ. É o dono da empresa. O empresário pode ser empreendedor? Pode. Um empreendedor pode ser empresário? Pode. Mas nem todos os empresários são empreendedores. Tá?
Acontece pouco, mas acontece. As MPS respondem hoje por 30% do valor do PIB. 1/3 do PIB nacional vem das micro e pequenas empresas. Então, se a gente tem alguma dúvida da importância para a economia, né, da micro e pequena empresa, agora a gente não tem mais. Elas respondem por 30% do PIB. Se a gente juntar comércio e serviço, elas respondem por 23% desses 30% do PIB. E eles são responsáveis também, os pequenos negócios, por mais da metade dos empregos formais no país. 50% dos empregos formais é gerado pela micro e pequena empresa. Então, a gente tem um carinho muito grande quando a gente vai falar de empreendedorismo, de pequenos negócios, porque toda a nossa economia, ela tem uma base muito forte na micro e na pequena empresa, tá? Essa pesquisa aqui é a pesquisa do GEM, que é o Relatório Global de Empreendedorismo, é desse ano, de 2020, e ela traz um dado muito interessante, falando sobre o número de empreendedorismo, tá? De acordo com essa pesquisa, estima-se que tem um total de 53 milhões, mais ou menos, 53 milhões e alguma coisa de brasileiros que estão à frente de alguma atividade empreendedora, que estão envolvidos na criação de um novo empreendimento ou que estão consolidando um novo negócio, tá? Então, é um número que é muito expressivo, é um número considerável, não tem como a gente deixar passar isso em branco. Hoje, eu não deu tempo de colocar aqui para vocês, porque foi uma notícia muito em cima da hora. Saiu o número de quantas empresas fecharam, tá? E realmente, de 2018 para cá, muitas empresas fecharam. E esse ano, claro que a pandemia acabou acelerando esse processo. Mari, você quer falar? Estava com a mão levantada, não tinha visto. Eu apertei sem querer, porque eu estou interagindo com o pessoal aqui, foi sem querer. Pode continuar. Não, tá joia. Bom, olhando agora o universo da micro e pequena empresa, o que a gente enxerga como segmentos promissores, tá, pessoal? Isso não quer dizer que se você abrir um negócio de saúde, você vai ficar rico, tá? Mas são negócios que a gente enxerga não só com base na nossa vivência, não só com base naquilo que a gente atende, mas também com base em pesquisas, né, que o próprio Sebrae faz, ou que a Fundação Getúlio Vargas faz, e a gente vai separando as informações, vai juntando as informações. Então, segmentos de saúde, bem-estar, a gente falou muito da questão da terapia, né, da yoga, da meditação, das massagens, homework, né, os produtos de homework, a gente falou também, produtos e serviços ligados à jardinagem, paisagismo, plantas, muita gente começou a consumir e cuidar de plantas durante a pandemia. O segmento de decoração e de pequenas reformas, aquela reforma que você faz no banheiro, aquela reforma que você faz no seu quarto, a astrologia. Eu estou atendendo uma astróloga faz uns 4 meses que eu estou fazendo acompanhamento com ela, tá? A astrologia tem sido um segmento também bastante procurado. Educação à distância e limpeza e higienização, lembrando do caso do meu cliente que eu contei para vocês, tá? Claro, pessoal, que assim, são tendências. Muitos clientes que tinham trabalhavam em outros segmentos, muitos clientes meus, né, que trabalhavam em outros segmentos, eles acabaram diversificando, né, o seu serviço e o seu produto, o seu mix. Muitos que trabalhavam com, sei lá, concertos, né,
esses pequenos reparos hidráulicos, elétricos em casa, passaram a oferecer serviço de limpeza de sofá e limpeza de colchão, de higienização. A diversificação também foi um movimento, uma estratégia, na verdade, não um movimento, uma estratégia muito utilizada na pandemia por muitos empresários, tá? Oportunidades para micro e pequenos empresários, para empreendedores, tá? Bom, experiências virtuais, né? Produtos e serviços que permitam experiências virtuais. Aquele tour, a gente viu muita questão de viagens, né? Como que você vai lá para a Europa, ou sei lá, vai para um museu sem sair de casa. Na pandemia, isso já existia, mas na pandemia isso também se evidenciou. Serviços que valorizem as conexões sociais, tá? O slow life e o downshifting, que na verdade são conceitos também, não são novos, mas são relativamente novos, né? É o eliminar tudo que não é essencial, comprar o necessário, né? É o reduzir a marcha, uma vida mais simples. Porque na pandemia a gente percebeu que a gente não precisava de tanta coisa, a gente não precisava comprar tanto. Eu tenho uma cliente que ela trabalha com consultoria de imagem e ela estava fazendo uma palestra. O título da palestra dela era Como Comprar Somente o Necessário. E eu achei muito interessante, porque geralmente, né, a gente acaba comprando o necessário e o desnecessário também. Então, são questões para a gente começar a ficar um pouco atento, tá? A reconfiguração do ponto de venda, que eu já falei para vocês, já comentei com vocês, o faça você mesmo, né? Construa você mesmo, reforme você mesmo, troque você mesmo. Então, isso também ficou muito mais evidente na pandemia e pode ser uma oportunidade também. A valorização do local, que a gente já comentou também, e valorizando mais a produção local, e a economia colaborativa, que também não era nenhuma novidade, mas veio ser evidenciada e acelerada aí pela pandemia, tá? Dentro desse contexto, pessoal, já estou terminando aqui. Dentro desse contexto, o que é um desafio hoje para os empreendedores, para os micro e pequenos empresários? Ou quais são os desafios? Gente, eu coloquei alguns aqui, mas são inúmeros, tá? Eu falo para os meus clientes que eles são vitoriosos. Bom, primeiro, gestão de equipes. Uma das grandes deficiências da micro e pequena empresa é mão de obra. Claro que isso é um desafio de uma grande empresa também, mas a empresa de pequeno porte, ela acaba tendo uma dificuldade maior, primeiro porque ela não tem o mesmo recurso de uma grande empresa para contratação, e geralmente o dono do negócio é que faz tudo, é ele que contrata, é ele que treina, é ele que cuida do departamento financeiro, é ele que cuida do marketing, geralmente é ele que faz tudo, tá? Ou na maioria dos casos, ele que toma todas as decisões sobre essas áreas. Então, você ter pessoas qualificadas dentro de uma pequena empresa torna-se realmente um desafio, até porque a expertise do empresário, muitas vezes, do empreendedor, não é contratação. Ele não sabe contratar. Ele não sabe como definir um perfil de cargo. Ele não sabe como desenhar um cargo. Experiência do cliente, né? Está cada vez mais focado no cliente, na experiência do cliente, entender que todo ponto de contato com o negócio vai gerar uma experiência para esse cliente. Digitalização e tecnologia. Gente, por incrível que pareça, eu tenho muitos empresários resistentes ainda à digitalização. E eu tenho muitos empresários que têm muita dificuldade com essa parte do negócio, de colocar o negócio na internet, de usar ferramentas tecnológicas.
Na semana passada, eu liguei para fazer um agendamento de uma consultoria com uma cliente, uma empresária do segmento de moda, e falando com ela, conversando, né, agendando o horário, eu comecei a explicar, falei, olha, nossas consultorias ainda estão por videochamada, eu vou te mandar um link, né, para você acessar um pouquinho antes do nosso horário, eu te mando o link. Ela ficou meio assim, falou, puxa, eu não gosto desse negócio de online, não gosto desse negócio de videochamada e tal. E aí eu fiquei assim, eu falei, olha, por enquanto a gente está atendendo assim, né? Mas é tranquilo, tal, vamos fazer e tal. Mas ela tem muita resistência em relação ao online, ao digital. Tangível versus intangível é um outro desafio, porque ainda muitos pequenos negócios não têm o olhar para o que mais importa. E às vezes o que mais importa é intangível, não é tangível. Boa parte dos empresários que eu atendo prefere fazer uma reforma na empresa, na loja, prefere comprar um veículo novo do que investir em atendimento, em treinamento, em qualidade do atendimento do funcionário, porque ele não consegue enxergar isso, ele não consegue ver, mas a reforma ele vê. E não que a reforma não seja importante, né? Vai fazer parte também. Mas muitas vezes o mais importante é o atendimento, é ele consertar o atendimento frio e mecanizado que ele dá no WhatsApp. E isso para ele é um desafio imenso. Crédito, né, é um desafio também, porque é sempre muito burocrático, sempre muito demorado. E boa parte das micro e pequenas empresas não tem caixa saudável, tá? Essa recuperação dentro de uma nova realidade, né? Essa retomada ela vai ser muito lenta, gente, né? Não se enganem com os números. Nós temos muita gente na rua, muita gente no shopping, mas as pessoas elas ainda não estão comprando assim. A gente espera que melhore. Há previsões de melhora agora no Natal, na Black Friday, no Natal. Mas essa recuperação nós vamos levar anos para fazer, tá? Outro desafio para as micro e pequenas empresas é continuarem competitivas depois de toda essa pandemia. Elas não perderem o foco no cliente, elas olharem para o modelo de negócio delas, fazerem uma revisão e ter disposição para mudar esse modelo de negócio, porque elas são apegadas ao modelo de negócio delas. E se tem uma coisa que a gente tem que fazer é destruir o nosso modelo de negócio todos os dias, porque o que serve hoje para o mercado, amanhã não serve mais. Uma tomada de decisão mais ágil, isso foi uma das coisas mais conversadas com os meus clientes durante a pandemia, porque muitos clientes demoraram muito para tomar decisão. E isso, pessoal, custou o fechamento de algumas empresas, tá? E negócios tradicionais. Os negócios tradicionais vão morrer? Não necessariamente, mas eles vão ter que se reinventar. Então, um modelo tradicional, onde você compra, estoca, vende, abre um ponto de venda físico, será que é um modelo adequado? Agora, a gente vê tantas startups por aí com modelos inovadores, ou não, né, nem precisa ser startup, mas tantos pequenos negócios que estão realmente inovando, e o mercado, ele só vai aceitar algo se realmente for inovador. E assim, para encerrar, já estou atrasada, né, mas estou terminando já. Para quem vai empreender, gente, o empreendedorismo é a nova profissão. É a profissão do futuro, ou melhor, é a profissão do daqui a pouco, né? A gente vê tanto, né, falar do formato do trabalho, né, do futuro do trabalho, o empreendedorismo é o novo emprego, tá? Se você vai empreender, primeira coisa, que problema que você vai resolver do seu cliente? Quem vai empreender,
a gente sempre tem que partir do princípio que a gente vai resolver um problema, a gente vai sarar uma dor do nosso cliente. Nosso cliente tem um problema, ele tem uma necessidade, a gente vai atender esse problema com o nosso produto ou nosso serviço. Então, isso precisa estar muito claro para você. Que problema que você vai resolver do seu cliente. As pessoas, elas nunca compram produtos e serviços, elas compram o que o serviço e o produto fazem por ela. É isso que elas compram. Então, você é muito mais inteligente você vender benefício do que você vender propriamente o produto ou serviço, porque as pessoas não vão comprar seus produtos, elas não vão comprar seus serviços, tá? E, gente, é mais ou menos isso. Desculpa o atraso aí. Quero agradecer a atenção, espero que tenha ficado claro, que tenha dado para pegar alguma coisa. Estou à disposição para perguntas e comentários, tá? Por favor, fiquem à vontade aí, Mari. Deixa eu ver, enquanto a Mari vai falando, vou ver o que vocês estão colocando no chat. Isso, o Vitor Zanella, ele pôs um comentário muito legal, que foi o aumento das pessoas investindo, né? Mesmo ali no começo da pandemia, a gente teve a queda da bolsa, mas ela foi se recuperando e as pessoas passaram a investir um pouco mais. Não achei esse comentário ainda. Ah, tá lá embaixo. Eu tô nos livros e bicicletas. Aham. Pijama, tá? Manda o Insta, tem gente já querendo comprar, ó. Ficou feliz com o trabalho de psicólogo ser mais valorizado. Tá. Continuarei com os treinos em casa. Até ginástica, musculação, é isso? Hábito de cozinhar, muita gente, né, passou a cozinhar também. Há uma procura aumentada por profissionais da psicologia, auxílio que a psicoterapia tem dado ao sofrimento das pessoas. Aumentou bastante mesmo. E principalmente, e online, né, também. Deixa as plantas morrerem. A Mari perguntou quem tem vontade de empreender. Sim, só que mais velha. Eu também. Minha amiga está bombando em fazer mapa astral. Gente, é um segmento, viu? É um nicho de mercado. É um nicho de mercado. Comprar o necessário, tendência de ser minimalista, isso. Principalmente com roupa. Olha lá, proposta de valor da tangibilização, do intangível. Achei, ó. Acho interessante pontuar que aumentou o interesse da população em investimentos também. As pessoas passaram a procurar mais opções, né? De onde colocar o dinheiro, do que fazer com o dinheiro. Pessoal, Mari, agora deixo com você e já agradeço antecipadamente a participação de todo mundo aí, a presença e fiquei muito feliz de participar, viu, gente? Obrigada mesmo. Nós também agradecemos muito a sua presença. Eu acho que foi muito pertinente para nós termos muitos insights. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, pode fazer por áudio mesmo, viu, pessoal? Perguntem o que vocês quiserem sobre empreendedorismo, abertura de negócios. Silmara é boa nisso, Silmara é da consultoria de marketing para os pequenos, médios, Só não vale perguntar como é que microempreendedores. fica rico, que eu não sei também, eu não descobri isso ainda. Não vale perguntar qual é o negócio que dá dinheiro, que eu também não sei. Silmara, a nossa aula hoje ia ser empreendedorismo, escalabilidade e investimentos, os investidores anjos, os ventures. Então, se você puder falar um pouquinho desse cenário aí de possibilidades e potencialidades para quem quer, em termos de parceiros para ajudar nessa jornada
com recurso financeiro, agradeceria, porque eu economizo a minha aula. Olha ela economizando Brincadeira, eu saliva, amo esses meninos, mas é que a gente ia falar disso. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui também. Primeiro, vamos por partes, professora Marineide. Eu acho que existem modelos, falando de escalabilidade, né? Existem modelos de negócios que são escaláveis e tem modelos de negócios que não são escaláveis. Então, modelos que não são fáceis de serem reproduzidos, né? Modelos que precisam de muito estoque, ou que são geograficamente muito limitados, já tem mais dificuldade de ser negócios escaláveis. Negócios padronizados, né, onde você tem uma padronização do produto, a gente já consegue, do produto ou do serviço, né? A gente já consegue pensar em escalabilidade com um pouquinho mais de carinho. Eu vou fazer um merchan agora aqui, viu, professora Marineide? Nós temos todo ano no Sebrae um programa chamado Startup SP, onde nós reunimos startups e essas startups passam por um programa de treinamento justamente focado em modelagem de negócio, focado em pitch, focado em investimentos. Então, nós temos um certo aporte de conhecimento, de treinamento focado nisso. Será que alguém queria falar? Não, né? Tudo bem? Então, assim, tem muitos na nossa escola de negócios. Nós temos uma escola de negócios, uma escola de empreendedorismo lá em São Paulo, que é a primeira do Brasil. Agora eu estou fazendo propaganda, viu, gente? E nós temos lá vários treinamentos focados nessa parte de empreendedorismo, startup, enfim. A questão de investidor, de anjo, eu sou meio fraca nessa informação. Mas eu posso trazer alguma coisa para vocês se vocês quiserem, tá? Posso pegar com quem sabe mais do que eu. A gente tem poucos programas com investidores anjos, tá? Mas posso trazer mais informações para vocês. Ou melhor, mandar pela Mariana. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Igor. Do Igor. Eu ia falar sobre ela, transição de pensamento. O Igor perguntou assim, o Igor Milano, aluno do segundo semestre. É possível escalar um negócio do setor de serviços, considerando que são serviços mais personalizados a cada cliente? Infoproduto é um serviço, né? O produto é um serviço, mas é muito difícil você ganhar escala com personalização. A personalização demanda tempo. Uma personalização é uma customização. E cada personalização é diferente. Então, você vai gastar tempo com o cliente, você vai gastar investimento com o cliente. Então, é muito difícil você ganhar escala com qualquer coisa que seja personalizada. Se você pensar, por exemplo, num produto artesanal, é difícil você ganhar escala com produto artesanal, porque ele não é produzido em massa, né? Ele não é vendido em volume, como um outro produto. Então, eu acho muito difícil. A consultoria de estilo também, né, da sua cliente. Oi? A consultoria de estilo da sua cliente. Consultoria de estilo. É uma coisa difícil de escalar, entendeu? Agora, por exemplo, se ela lançar um curso online de estilo, talvez aí ela escale, porque ela pode padronizar o curso. Ela está dentro do segmento dela, ela não saiu, mas é um produto diferente da consultoria. A consultoria é muito difícil dela escalar. A consultoria leva tempo. Então, para serviços personalizados, eu não garanto que você vai conseguir escalar, não. Mais alguma pergunta, pessoal?
O Deixa eu ver Gustavo aqui. Leitão, que entrou agora, ele é empreendedor também, está no 4º semestre, abriu uma doceria recentemente. Em plena Legal. pandemia, ele mapeou essa oportunidade, ele faz entregas. Gustavo, se quiser deixar o link o arroba do Instagram aqui, pode deixar. Ó, Aí. tem uma pergunta aqui, Mari. Ah. Com qual faturamento mensal é Isso. necessário abrir o CNPJ? Não tem o faturamento mensal para você abrir um CNPJ, tá? A abertura do CNPJ, ela independe se você está faturando ou não. O que vai acontecer é que, dependendo da categoria jurídica da sua empresa, se é um MEI, uma ME ou EPP, você vai ter um limite de faturamento, mas não que você tenha que faturar esse limite, tá? Mas não precisa não ter um faturamento pré-estabelecido. Deixei a palestra aberta aqui com os meus pais, todos aqui gostamos. Ah, legal, Hilary. Obrigada, Hilary. Evento de extensão, tá? O do Igor já respondi. E o Francisco que colocou ali o endereço do Instagram. Pois é, o Francisco colocou, gente. Vamos Olha, seguir. eu tenho uma cliente, conversei com ela ontem ainda, também estou fazendo acompanhamento. Gente, nós que somos consultores do Sebrae, a gente ama cliente que implementa as dicas que a gente. Então, conversei com ela ontem, ela é desse segmento de doces, bolos também. E ela estava me contando que ela aumentou o faturamento dela em média em 40%. Mais alguma pergunta, gente? A doceria. Estou à disposição. Muito legal. Aqui. Vocês viram que o Francisco, o Eduardo e o Felipe, são um trio do 2º semestre, eles abriram uma marca juntos. Olha que beleza. Vamos seguir eles. Muito legal, né? Isso é networking, isso é Mackenzie. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Vocês viram que a Silmara falou algumas coisas que a gente sempre fala em sala? A gente estava falando, pessoal do 2º semestre, e vocês veem isso no 4º semestre mais profundamente com a Marineide, sobre entender o avatar, mapear as dores, entender as dores do seu cliente, porque com base nas dores e nas necessidades você cria o seu conteúdo de qualidade na internet, a questão de proposta de valor. Minha amiga lá da consultoria de moda, que eu sempre falo, a Fernanda, a Silmara até conhece a Fernanda. A Fernanda não vende consultoria, ela vende mais do que isso, ela vende imagem, ela vende empoderamento feminino. E ela estudou muito para estruturar o negócio, né? Muito, igual a Débora. A Débora não vende só pijama. Eu falei aqui que ela vendia pijama. Ela vende conforto e, ao mesmo tempo, uma imagem legal para você participar de uma reunião, uma moda conf, né? Muito bom. A proposta de valor, pessoal, para quem está empreendendo, a proposta de valor é um dos elementos mais importantes do seu negócio, aquilo que você realmente está entregando, tá? É isso aí. O Golden Circle é importante, pessoal, para estruturar a proposta de valor, propósito, negócios com propósito, que também é uma tendência. Vocês viram que tudo que a Silmara fala aqui, nós sempre reforçamos lá em sala, né, Marineide, Marcelo, professora Leila. E para quem vai empreender, isso vai fazer uma falta depois, viu? Pois é. E ainda dizem que universidade não é importante, sendo que os meninos fizeram networking na universidade. Olha que importante, que legal. Ó, a Débora falou, fiz um post no meu Insta hoje à tarde. As pessoas não estão procurando o produto ou o serviço, e sim a solução. Muito boa a palestra. Isso. Que legal, Débora. Isso legal, mesmo, solução. Obrigada, Débora. A gente tem que resolver o problema mesmo das pessoas. Gratidão às meninas que já estão seguindo a loja de pijamas. E que não é só pijamas, você vende mais do que pijamas, né? E, pessoal, então eu acredito que a gente pode encerrar nesse momento o nosso encontro. Esse encontro ficará gravado. Depois eu passo para vocês aonde essa palestra ficará disponível.
O Pedro está perguntando como que chama a loja. Pode pôr aqui, Débora, o arroba. Sigam a Silmara nas redes sociais, sigam a Silmara no LinkedIn, no Instagram. Ela sempre posta dicas, mostra os cursos que ela disponibiliza lá no Sebrae, né, Silmara? Isso. Grande oportunidade. Estão perguntando qual que é o seu Insta, Silmara? É Silmara Regina 25. Deixa eu... Uhum. Peraí. Enquanto a Silmara coloca aí Vou voltar lá no Insta comecinho. dela, eu vou achar o link da Larissa, porque como eu copiei outras coisas, eu dei print na tela do evento para a gente postar lá no Instagram, eu vou... alguém foi muito rápido aqui. Opa, essa Larissa é maravilhosa, gente. Quem tem uma Larissa tem tudo na vida. O link, a Larissa acabou de disponibilizar o link para vocês avaliarem o nosso encontro. E cada vez mais a gente vai trazer pessoas de peso para conversar conosco. Gente, a Silmara, ela tem cada história, é muito legal. Esses dias, antes da pandemia, a gente foi num bar em Piracicaba, quem é de Pira conhece. É o meu Primo cliente. Luiz, cliente dela, assim, uma proposta de valor super legal, uma música ambiente, Ai, pena que agora não dá para ir, mas muitos clientes da Silmara... E foi um cliente que sofreu muito, porque teve que fechar o bar, né? Mas lançou o aplicativo, começou a fazer momentos de música ao vivo, ele não parou. Muito bom, amamos, Silmara. Então, vocês estão vendo aqui no chat o link que a Larissa deixou para vocês preencherem, avaliarem o curso. Preencham todos os dados, tá? Porque aí vocês vão também ganhar o certificado. Perfeito? Marita, Pessoal, a minha turma, eu tinha combinado que voltaria para a sala, nós não voltaremos, dado o avançado, que faltam 20 minutos até logar todo mundo, então a gente continua na